As notificações de acidentes por animais peçonhentos têm aumentado de forma significativa. O que antes era restrito muitas vezes à zona rural, os casos agora também são observados na área urbana. E uma das principais causas pode estar exatamente relacionada às modificações no ambiente produzidas pelo próprio homem, por nós. Mudanças em ambientes rurais acabam que reduzindo a qualidade e a disponibilidade de habitats, fazendo com que os contatos desses animais com humanos se tornem mais frequentes. E aí, para você ter uma ideia, em Alagoas, a situação se repete e 162 casos já foram confirmados, isso até ontem. E aí, o que fazer quando isso acontece? É o que iremos saber a partir de agora com o quadro Dicas do Bombeiro. Capitão Rafael Duarte já está aqui conosco mais uma vez. Capitão, bem-vindo sempre. Bom dia a todos. É uma satisfação para o Corpo de Bombeiros estar aqui mais uma vez. Olha, me surpreendeu a quantidade, né? O número de casos registrados pelo Corpo de Bombeiros até então, mais de 160 casos, né? Isso. E o que fazer? Geralmente esses casos estão concentrados aonde, Capitão? Essas ocorrências, elas são especificamente ocorrências de atendimento a ocorrência que a gente chama de contenção de insetos agressivos, né? Que estão relacionados a atendimento de abelhas e maribondos. Abelhas e maribondos. São os mais comuns. São os mais ocorrências muito comuns que a gente atende durante todo o ano em todo o território do estado. Bom, e aí o que fazer muitas vezes, né? Porque, como eu disse aqui na abertura do quadro, né, o homem, de uma forma geral, tem ocupado espaço na zona rural. Esses animais, via de regra, vão buscar, né, o seu espaço e acaba invadindo, né, entre aspas, a zona urbana, né, em prédios, em casas, nos bairros, nos apartamentos, enfim. Né? E o que fazer para lidar com uma situação como essa? Esses animais, eles são considerados pela legislação animais da fauna sinantrópica nociva. O que significa isso? São animais, animais que convivem com o ser humano no mesmo ambiente, mas trazem algum risco. Então, junto com as abelhas estão também os ratos, estão também os maribondos, os cupins, animais que trazem algum prejuízo para o convívio com o ser humano. Especificamente as abelhas e maribondos são animais que causam um risco maior, porque elas podem até causar ocorrências de risco de vida, né? Verdade. Risco de morte. Então elas têm ocorrências registradas, inclusive aqui no estado, de mortes causadas por ataque desses tipos de insetos que a gente classifica como insetos agressivos. Então é muito importante, ao encontrar esse tipo de inseto, entrar em contato com o Corpo de Bombeiros para que a gente possa verificar e tomar as medidas adequadas. Bom, qual seria o procedimento, por exemplo? Vamos falar das abelhas, tá? E dos marimbondos, que muitas vezes estão ali, geralmente estão em árvores, né? Ou agora com a questão também da área urbana, ficam ali em pontas de janela, né, próximo às residências, expondo crianças ali, e aí tem a criança, via de regra, acaba muito curiosa, querendo saber do que se trata, e aí onde mora o perigo, né? E aí o que fazer diante de uma situação como essa? Aí tem gente que quer futucar, quer tocar fogo, né, naquela casa especificamente desses animais, e aí faz o quê? Você falou aí que elas normalmente então estão em árvores, mas a gente encontra esses insetos nos mais variados locais, né? A gente já foi ocorrência, por exemplo, desses insetos estarem dentro de um sofá. Dentro de um sofá? Isso, dentro de um sofá. Dentro de uma caixa de som. No banheiro, em lajes, em forros. Então são ocorrências muito diversas e esses animais são encontrados em diversos ambientes, especialmente porque a gente tem invadido cada vez mais o ambiente típico de vida desses animais. E para cada local tem então uma forma diferente de lidar, é isso? Isso, a primeira orientação que a gente dá é nunca, em hipótese nenhuma, mexer com o enxame, né? Porque normalmente aquilo que você vê, aquela quantidade de abelhas que estão enxameando ali ao redor do enxame,
a gente tem 10 vezes mais lá dentro da colmeia. Então nunca, em hipótese nenhuma, mexer com um enxame. Essas abelhas, normalmente atacam nesses insetos, abelhas e maribondos, quando eles são atiçados, né? Então eles são atiçados por toques, né? Por alguém que vai lá, como você falou, a criança vai lá, vai mexer, joga uma pedra e tal. Também são atiçados por sons, então é muito importante não fazer sons altos, e por cheiros também, eles são atiçados. Então é importante não chegar perto, isolar o local e chamar o Corpo de Bombeiros para que a gente possa tomar a atitude adequada. Nem sempre o Corpo de Bombeiros vai agir nesse tipo de ocorrência. Como funciona? O Corpo de Bombeiros ele é acionado e pode ser acionado em duas hipóteses. A primeira hipótese é quando aqueles animais estão atacando naquele momento. Então o Corpo de Bombeiros vai acionar uma equipe de salvamento, como a gente viu aí nas imagens, a equipe vai equipada com uma roupa especial chamada roupa de apicultor, que vai proteger contra o ataque daqueles insetos, e vai acionar também uma equipe de resgate para cuidar das vítimas feridas, porque a vítima ela pode entrar rapidamente no estado que a gente chama de choque anafilático, causado principalmente em pessoas alérgicas e até a óbito. Então ela tem que ser atendida rapidamente. Outra hipótese é quando essas abelhas ou esses insetos eles não estão atacando. Eles estão num local que pode ser isolado. Então o Corpo de Bombeiros vai no local, vai fazer uma vistoria, vai verificar primeiro de que espécie está se tratando, porque as espécies nativas, as espécies nativas sem ferrão, elas não representam risco e são protegidas por lei, diferente das espécies invasoras que a gente chama, que são as espécies africanas, africanizadas, as abelhas. Principalmente, né? Principalmente. E aí, depois de verificar de que espécie se trata, a gente vai verificar se realmente aquela abelha está trazendo, aquele enxame está trazendo um risco, e se aquele enxame se trata de um enxame que está em trânsito, em transição, em movimentação. São enxames que estão migrando de um local para o outro, que às vezes param, aí você citou, é comum parar numa janela, enxameia ali na janela e depois de algumas horas ele parte para outro local. Perfeito. Olha, capitão, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações. Fica a dica, fica o alerta, acionar sempre o Corpo de Bombeiros. Mais uma vez, infelizmente nosso tempo já está esgotadíssimo, capitão. A gente vai voltar com esse assunto, né, em uma outra oportunidade. Quero agradecer mais uma vez e mandar um abraço a todos da corporação por essa parceria, viu? O Corpo de Bombeiros agradece e a gente está sempre à disposição em caso de emergência, ligando 93.